Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e esse daqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Dando continuidade à nossa série Os Heróis da Resistência, hoje eu vim aqui para falar de um médico que era tropicalista, naturalista, psicólogo, alienista, dermatologista e também era historiador da medicina brasileira. Eu vim aqui para falar sobre o doutor Juliano Moreira. Se você ainda não conhece a história dele, assista o vídeo até o final. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e venha comigo! Nascido em 6 de janeiro de 1872, em Salvador, na Bahia, Juliano Moreira entrou para a história como fundador da disciplina psiquiátrica no Brasil. Mas só esse título não é capaz de dimensionar a trajetória desse grande médico brasileiro. Filha de Galdina Joaquim do Amaral, que trabalhava na residência do Barão de Itapuã, médico e professor da Faculdade de Medicina na Bahia. Ele foi padrinho de Juliano Moreira e foi quem patrocinou seus estudos. Foi criado pela mãe e posteriormente reconhecido pelo pai, o português Manuel do Carmo Moreira Júnior. Juliano Moreira foi um menino de família pobre, humilde, que enfrentou várias dificuldades até chegar à Faculdade de Medicina. Porém, ele conseguiu ingressar na faculdade aos 13 anos de idade. Isso, aos 13 anos de idade. Isso no ano de 1886. Para informação, a abolição da escravatura só veio acontecer em todo o Brasil em 1888. Com apenas 18 anos de idade, Juliano Moreira estava formado e era um dos primeiros médicos negros do país, segundo a Academia Brasileira de Ciências. 5 anos depois, Moreira se tornou professor da disciplina de psiquiatria na Universidade Federal da Bahia. Lá ele foi aluno de Raimundo Nina Rodrigues. Aí entramos em uma outra discussão. Nina Rodrigues acreditava que as 3 raças, negros, indígenas e brancos, transmitiriam, a partir do produto do seu cruzamento, caracteres patológicos de diferenciais valores. Para ele era indiscutível a inferioridade dos negros e índios perante os brancos. Então ele dizia que o resultado da miscigenação iria causar alguns distúrbios nos seres humanos. Ele dizia que fatalmente essa miscigenação causaria desequilíbrios, causaria degeneração e causaria também uma redução intelectual nos seres humanos. Nina Rodrigues foi um dos percussores do racismo científico aqui dentro do Brasil, que era uma crença, do homem branco europeu por volta do final do século XIX e início do século XX, onde eles viriam com algumas pseudociências e algumas pseudo-justificativas para tentar colocar o homem branco como um ser superior. Dizia que as outras raças, que seriam os negros, os amarelos, que são os indígenas, que seria uma raça inferior. Então, nesse período também estava sendo implantado aqui dentro do Brasil a teoria do eugenismo, que dizia que havia uma raça, que seria os bem-nascidos, que seria a raça branca. Então, Nina Rodrigues também era adepto desse movimento. É aí que começa a aparecer a grandeza de Juliano Moreira. Um dos aspectos marcantes na história de Juliano Moreira foi a sua explícita discordância com Nina Rodrigues quanto à atribuição da degeneração da população brasileira à mestiçagem, de uma suposta negativa participação dos negros nesse processo de miscigenação. Porém, a posição de Juliano Moreira nessa época era minoritária entre os médicos. A maioria deles pensava da mesma forma que Nina Rodrigues. Juliano Moreira defendeu a tese de que as doenças mentais da época que ocorriam estava aliada a fatores físicos e situacionais, como a falta de higiene e a falta de acesso à educação, contrariando o pensamento racista do meio acadêmico que atribuía os problemas psicológicos da população brasileira à miscigenação. Ele também desafiava outros pressupostos da época aí, que as doenças que poderiam ocorrer, as doenças psicológicas, poderiam ocorrer também devido a questões climáticas. Ele também apresentou a sua oposição a esse tema. Também combateu outro pressuposto, que as
doenças, né, psicológicas também estavam aliadas a questões climáticas. Juliano Moreira é reconhecido também por humanizar o tratamento de pacientes psiquiátricos aqui dentro do país. Em 1903, ele assumiu a direção do Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro. Sob a sua direção, ele fez uma chamada revolução nesse tratamento. E entre as suas ações, podemos dizer aqui algumas coisas que ele fez e acabou mudando o rumo do tratamento psiquiátrico aqui dentro do Brasil. Ele fez instalações de laboratórios, remodelação do corpo clínico e outros profissionais especialistas, a abolição do uso de coletes e camisas de força. Ele retirou grades das janelas, ele separou crianças de adultos que ficavam todos ali misturados, teve uma preocupação maior com a formação dos enfermeiros, um grande cuidado com os registros administrativos, estatísticos, clínicos, e assim ele conseguiu fazer uma mudança que foi considerável dentro do tratamento psiquiátrico. Sua extensa obra escrita abrangeu várias áreas de interesse. Inicialmente publicou estudos dentro da área de sifiligrafia, dermatologia, infectologia e anatomia patológica. A seguir se concentrou mais nas doenças nervosas e mentais. Teve uma contribuição gigantesca para a medicina brasileira. Ele fez diversas viagens de estudos pela Europa, onde esteve na Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Itália, Suíça, Holanda e Escócia. Portador de tuberculose, esteve internado em um sanatório na cidade do Cairo, no Egito, onde conheceu a enfermeira alemã Augusta Peik, com quem veio a se casar. Juliano Moreira representou o Brasil em diversos congressos internacionais. Foi membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências entre 1917 e 1929, tendo ocupado o cargo de presidente no último triênio. Em novembro de 1930, o novo presidente do Brasil, Getúlio Vargas, dissolveu o Congresso Nacional, câmaras, as assembleias estaduais e nomeou inventores nos estados. Em 8 de dezembro de 1930, Juliano Moreira, destituído da direção do Hospital Nacional de Alienados. Aposentado, foi morar em Santa Teresa. Mantinha algumas visitas de alguns pacientes particulares, fazia atendimento no sanatório de Botafogo e frequentava sessões da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina. Com a piora de sua tuberculose, ele veio a falecer com 61 anos no dia 2 de maio de 1933. Não deixou filhos, mas deixou um legado gigantesco para todo o nosso Brasil. Juliano Moreira é um dos grandes estudiosos negros relevantes na história do Brasil, porém que muitas vezes são apagados de toda a história que é passada dentro da nossa educação. A gente acaba não conhecendo heróis como foi Juliano Moreira, mas isso muito em função da formação do nosso país. Infelizmente, isso foi causado porque o nosso país viveu e ainda vive uma chamada epistemologia que tenta acabar com uma cultura onde nós negros somos descendentes de africanos, não temos a nossa história contada. E o segundo processo, ele parte para uma aculturação do negro dentro desse país, onde a gente não tem as referências. Tanto é que dentro da nossa história surgiram vários heróis negros, várias pessoas que agregaram bastante e contribuíram para o crescimento do nosso país, porém não tem os seus nomes citados nos livros de histórias, que são todos com viés eurocentristas. Então faz com que a nossa história ela venha a ser apagada. É hora de causarmos uma revolução do conhecimento preto e fazer com que, basicamente, todos os conhecimentos em relação à nossa cultura, conhecimento de história, de heróis que surgiram no passado, possam ser difundidas e fomentadas para as crianças, os jovens, para que dessa forma eles venham adquirir uma consciência racial e automaticamente um reconhecimento da sua negritude. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê a sua curtida, compartilhe, se inscreva no canal, porque aqui no nosso canal Resistência contra Racismo, seremos sempre resistência.